Olá, hoje é dia de Século News, edição especial. Neste sábado você vai ver a ordenação de novos bispos no Vaticano. Tem também um encontro pré-sinodal com os jovens e a relação de meninas cristãs e muçulmanas que se tratam como irmãs em uma escola de Jerusalém. O Papa recorda a morte de São Padre Pio. Ele visita o local de nascimento e onde o santo viveu seu ministério. Para recordar os 50 anos da morte do Padre Pio e 100 anos desde que ele recebeu os estigmas, o Papa Francisco visitou o local de nascimento do santo, Pietrelcina, na Itália. Recebido pelo arcebispo de Benevento e pelo prefeito de Pietrelcina, a primeira parada do Papa Francisco foi a Capela de São Francisco, onde fica o Olmo dos Estigmas, a árvore em que o Padre Pio recebeu seus estigmas. Ele então encorajou as pessoas a seguirem o exemplo do santo, que suportou um período muito difícil nesta cidade. Nesses terríveis momentos, o Padre Pio foi nutrido pela oração contínua e pela confiança que pôde depositar no Senhor. Ao mesmo tempo, considerando sua lealdade incondicional à Igreja, testemunhará a comunhão, porque só a comunhão, isto é, sempre unida, em paz entre nós, a comunhão entre nós edifica e constrói. Um país que briga não cresce, não se constrói. Isso assusta as pessoas. Não se construisce. Spaventa a gente. Além disso, ele falou sobre a falta de empregos na cidade e a migração dos jovens. Pediu-lhes que rezassem à Santíssima Virgem pelo trabalho, valorizando os idosos. A população invecchia. A população envelhece, mas isso é um tesouro. Os idosos são um tesouro. Por favor, não marginalize os idosos. Os idosos não devem ser marginalizados, não. Os idosos são sabedoria. E os idosos aprendem a falar com os jovens e os jovens aprendem a falar com os idosos. Imparem a falar com i vecchi. Então, o Papa foi para São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio passou seu ministério sacerdotal. O Papa Francisco visitou pela primeira vez os doentes da Casa de Socorro do Sofrimento e do Hospital São João Paulo II, que estavam preparados de braços abertos. A comunidade dos capuchinhos encontrou-se com o Papa, mostrando-lhe o corpo de São Padre Pio e o crucifixo dos estigmas. Como memorial, Francisco deixou uma estola para a exposição. Multidões imensas esperavam que o Papa celebrasse a missa na igreja paroquial de São Pio. Para eles, o Papa fez uma homilia com foco nos 3 legados do Padre Pio: oração, pequenez e sabedoria. São Pio, 50 anos depois que ele foi para o céu, nos ajuda, porque queria nos deixar o legado da oração. Ele recomendou: orem muito, meus filhos, rezem sempre, nunca se cansem. Os pequenos são aqueles que têm um coração humilde e aberto, pobres e necessitados, conscientes da necessidade de rezar, de se confiar e de se deixarem acompanhar. A única arma sábia e invencível é a caridade inspirada pela fé, porque tem o poder de desarmar as forças do mal. São Pio lutou contra o mal ao longo da vida e lutou sabiamente. Depois de uma manhã inteira, honrando o recente santo, o Papa Francisco retornou a Roma, lembrando de todos os eventos ocorridos no dia. O Papa Francisco ordenou 3 novos bispos no Vaticano. Veja. Na festa de São José, o Papa Francisco ordenou 3 novos bispos. A cerimônia aconteceu na Basílica de São Pedro às 5 horas da tarde, no horário de Roma. Alfred Schwereb, de 60 anos, nascido em Malta, foi secretário de Bento XVI e do Papa Francisco. Após sua ordenação, o Papa o enviará como núncio para a Coreia do Sul. Valdemar Stanislau Sommertag, 50 anos, é da Polônia e é o novo núncio na Nicarágua. Anteriormente, trabalhou como funcionário de alto escalão na Secretaria de Estado. O terceiro novo bispo é José Avelino Bettencourt, ex-chefe do protocolo da Secretaria de Estado e agora será núncio na Geórgia e na Armênia. A Santa Igreja Católica deseja ordenar os bispos e presbíteros Valdemar Sommertag,
Alfred Schwereb e José Avelino Bettencourt. E José Avelino Bettencourt. Molto volentieri. O Papa disse a eles que um bispo que não reza não cumpre o seu dever e pediu-lhes que sigam sempre o exemplo do bom pastor. De acordo com o rito, o Papa Francisco os questionou antes de ordená-los. Vocês todos querem ser sempre receptivos e misericordiosos com os pobres? Nós queremos. O Santo Padre tirou sua mitra e rezou com todos. Enquanto isso, os 3 bispos se prostraram como sinal de penitência. Uma vez que as litanias ou orações foram concluídas, os bispos se aproximaram do Papa um por um para a imposição das mãos. Em seguida, foi a vez dos outros cardeais e bispos. Eles receberam seus anéis como sinal de fidelidade, suas mitras, um símbolo de santidade, e o báculo, um símbolo de cura. Após o rito, antes de continuar a missa, o Papa deu a cada um deles um conselho final em particular. Papa Francisco esteve com o representante da ONU responsável por refugiados. Eles falaram sobre as dificuldades dos refugiados palestinos. Papa Francisco trocou as primeiras palavras com o responsável pela agência da ONU, encarregada de ajudar e proteger os 5 milhões de refugiados palestinos. Prontos para falar sobre os refugiados, um tema no qual ambos estão muito envolvidos. Quiseram antes ter a certeza de que as entenderiam bem. O representante das Nações Unidas mostrou ao Papa este caderno, antes da apresentação dos demais membros que receberam do Santo Padre uma medalha. Francisco deu 2 medalhas a mais para serem levadas a uma refugiada palestina, da qual haviam falado. Ultimamente, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos tem solicitado fundos dos países árabes, já que Donald Trump decidiu cortar milhões de dólares em ajuda. Pierre descreveu essa como a maior crise pela qual a agência já passou e afirmou que a política sobre Jerusalém, como a capital israelense, influenciou para que isso acontecesse. Em encontro pré-sinodal com os jovens, o Papa Francisco pediu para que assumam riscos e que falem sem medo. O Papa Francisco dedicou uma manhã inteira a 300 jovens de todo o mundo. O Santo Padre queria ajudá-los a preparar o Sínodo dos Bispos sobre fé e discernimento profissional, agendado para o próximo mês de outubro. O Papa disse a eles que a Igreja precisa falar com clareza e sem medo. Eu convido vocês a se expressarem com franqueza durante toda essa semana, com total liberdade. Eu digo e repito, cara de pau. Vocês todos são protagonistas e é importante que vocês falem abertamente. Mas estou envergonhado, o cardeal vai me ouvir. O que quer que ele possa ouvir, ele está preparado. Eu garanto, o que quer que vocês digam será levado a sério. O Papa Francisco quer que os participantes ponderem sobre as questões que fazem com que a juventude saia da igreja ou abandone a sua fé, bem como encontrem soluções com criatividade. Um homem, uma mulher que não corre riscos, não amadurece. Uma instituição que toma decisões sem correr riscos continuará sendo pequena, não vai crescer. Assuma os riscos, orientado por prudência e conselhos, mas avance. Sem se arriscar, você sabe o que acontece com o jovem? Ele ou ela envelhece. Ele ou ela se aposenta em 20 anos. Um jovem envelhece e a igreja envelhece. O Papa também ouviu os relatos de 5 jovens sobre a situação da igreja em seus continentes.
Como somente os bispos vão participar do sínodo em outubro, esses jovens vão preparar um documento de trabalho que vai orientar as conversas. A entrada de mais jovens através do Facebook também será incluída. Nós vamos conhecer agora uma escola de Jerusalém que une meninas cristãs e muçulmanas. Estamos entrando em um lugar único na Cidade Sagrada, onde crianças vivem e aprendem sobre a convivência. É a Escola Nossa Senhora do Pilar, popularmente conhecida como Escola Espanhola de Jerusalém, na qual as meninas palestinas compartilham mesas e estudos. Há cerca de 200 alunas muçulmanas e cristãs, que convivem nesta pequena escola desde os primeiros anos até a faculdade. Essas são as alunas mais jovens. Elas são instruídas pela Madre Marta Galo, uma missionária das Filhas do Calvário. As atividades começam no início da manhã, às 8 horas. As professoras recebem as estudantes, embora nem todas cheguem a tempo, como as que moram em Betânia, Ramallah ou Belém. Para chegar à escola, essas crianças devem passar diariamente por pontos de controle da polícia israelense. No entanto, nenhum obstáculo é grande o suficiente para fazer as meninas desistirem dos estudos, porque essa escola também as ensina algo mais, que não se trabalha na área acadêmica. Uma das coisas em que trabalhamos, além da instrução, é obviamente formar boas e permanentes amizades entre todas as meninas. Entre as cristãs, entre as muçulmanas, para nós todas são iguais, independentemente de seus costumes diferentes em casa. Se você for ver uma aula, você não saberá dizer quem é o quê. O trabalho também se estende aos pais, cristãos e muçulmanos, com o objetivo de construir uma grande família na escola. Eles sabem que as meninas estão cercadas por um ambiente violento. Assim, há uma aula especial para educação para a paz. Nós ajudamos as meninas a não lutarem contra as maldades com mais violência. Ajudamos o máximo possível, não só nas aulas de religião, mas cada série também tem uma aula semanal onde todas estão juntas aprendendo sobre um tema diferente de formação humana e religiosa. Elvira é uma das professoras que dão essas aulas que ensinam respeito a todos e o cultivo da paz. Ela é uma das professoras mais experientes, já que leciona na escola desde 1974. Se você perguntar às meninas, elas vão te dizer: somos amigas, somos irmãs, não tem problema. Por exemplo, na semana passada, tivemos uma menina muçulmana que fez aniversário. Elas comemoraram o aniversário sem dizer a ela que sabiam da data. Elas compraram um bom presente para ela, as cristãs e as muçulmanas, e elas comemoraram o aniversário na escola. A escola avança, embora não sem dificuldades. Coleta uma pequena taxa de matrícula que nem todas as famílias podem pagar. Portanto, doadores privados e organizações como a Fundação para a Promoção Social fornecem suporte financeiro para que esse oásis de paz na Terra Santa possa abrir suas portas todas as manhãs. E eu fico por aqui. Nós voltamos sábado que vem com mais notícias para você ao 12:30. Uma boa tarde, um bom fim de semana.